meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui no Shopping Jacareí para mais um episódio do Fala Vale, na estreia do campeonato Conesc, e um campeonato que conecta a cultura, conecta o rap, o grafite, a cultura urbana, a dança e principalmente o basquete. Hoje a gente tá aqui com vários convidados importantes que vão fazer parte desse processo junto com a gente. Oi, gente, meu nome é Rafael, sou atleta do time do DCB, que joga com cria, né? Tudo bem, gente? Eu sou o Vitor, tenho 22 anos e atualmente estava jogando no São José. Olá, tudo bem? Meu nome é Breno Tosini, eu sou daqui de Jacareí. Atualmente jogo 3x3, mas joguei 5 contra 5, seleção brasileira, enfim, vários clubes, várias passagens, vários lugares. Tudo bem, gente? Meu nome é Guilherme Santos, sou atleta profissional de basquete. Meu último clube foi o Brasília Basquete. Tudo bem, eu sou Carlitos, sou profissional de marketing, trabalho com marketing para atletas. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história deles, da trajetória deles para chegar até aqui, de como eles se desenvolveram no basquete. E para começar, a gente vai fazer uma perguntinha de como vocês começaram a gostar de basquete, como que vocês desenvolveram esse amor pelo basquete, da onde surgiu tudo isso? Vou começar então. Eu sempre fui muito apaixonado por esportes, então desde cedo sempre pratiquei muito esporte, já fiz futebol, tênis, aí eu comecei a fazer a escolinha de basquete aqui em Jacareí mesmo, então... Aí que surgiu, eu comecei com 8 anos, a fazer a escolinha aqui na cidade. Aí surgiu a oportunidade de jogar representando a cidade, né? E aí eu abracei, desde então continuei nessa carreira aí. Bom, então, eu basicamente fui a primeira pessoa da família que comecei a jogar. Eu desde os 10 anos, né? Eu lembro de fazer natação do lado ali no Educa Mais Centro. Então teve um dia que eu entrei de penetra em um dos campeonatinhos, tava faltando uma pessoa para poder entrar no time. E aí eu acabei gostando, peguei gosto de vez mesmo. Daí pra frente, sabe, só amor mesmo o esporte. Então, eu comecei com 9 anos também, mas meu pai sempre gostou de basquete, então eu sempre... ia brincar com ele nas quadrinhas que tem na rua e tudo, mas com 9 anos eu lembro que eu fui assistir um jogo do São José, na época que era Laos, Murilo, Fúvio, Dedé, e aí não tem como não gostar de basquete, né, vendo esses caras jogar. Aí já comecei a fazer escolinha de basquete, lá na associação mesmo, e com 9 anos mesmo eu já tive a oportunidade de entrar no programa do Atleta Cidadão, lá em São José. E entrei, já saí do São José e agora esse ano acabei voltando pro São José. Meu começo foi muito parecido com o do Vitor também. Meu pai sempre me incentivou a prática do basquete. Não só do basquete, mas em qualquer tipo de modalidade. Futebol, tênis, qualquer coisa. Aí com 9 anos na minha escola eles começaram um projeto de final de semana que tinha aula de basquete. Aí eu comecei a ir lá. Depois disso eu entrei na escolinha aqui de Jacareí, da prefeitura, né, do Camais, tanto que foi quando eu conheci o Rafael também. Aí com 11 anos eu entrei pro time, tanto que a gente jogou junto, nosso primeiro time no Sub-11, Sub-12 foi junto, e meu começo foi mais ou menos assim. Bom, no meu caso eu não sou atleta de basquete, mas tenho meu primeiro envolvimento profissional com o basquete foi com o Guilherme Pastor, acho que a maioria aqui conhece, a gente fez alguns trabalhos pro irmão dele. Eu sou envolvido com esporte desde sempre, sou atleta amador de uma modalidade paralela, que é o flag football, mas profissionalmente falando, foi a minha primeira relação com o basquete, foi diretamente com o Guilherme. Foi quando eu entrei para entender a realidade do basquete brasileiro, de fato, e a partir daí a gente foi desenvolvendo algumas vertentes dentro do Atleta Club, né, que eu expliquei para vocês, que é a comunidade que a gente ensina marketing para atletas. Então, assim, é algo que eu tô envolvido hoje, eu acompanho muito, eu gosto muito mais do bastidor do que simplesmente assistir o jogo e tudo mais. Gosto de acompanhar muitos atletas, canal de YouTube, enfim. E o basquete, pra mim, assim, culturalmente falando, eu respeito o máximo o futebol por ser o esporte do Brasil como um todo, mas eu acho que quando a gente fala de lifestyle, cultura e principalmente o poder de influência, eu acredito muito forte no basquete como um dos principais meios de transformação pro brasileiro, sabe? Então, assim, profissionalmente falando, é uma das modalidades que eu mais me conecto nesse sentido.
Então, nesse momento que eu trabalhei com o Guilherme, que assim, cria de Jacareí, é um cara que veio de Jacareí e expandiu, junto com o irmão dele, foi a minha primeira relação profissional com o basquete, foi nesse sentido. Agora eu queria entrar num assunto que engloba tudo isso, engloba quem já jogou em seleção, já foi pra fora, já jogou em outros times, participou, que nem o Vitor, de outros campeonatos em outros países. E eu queria saber, assim, que querendo ou não é um assunto importante pra gente conversar, porque muita gente se inspira em vocês, dependendo, né, os mais novos, quando acaba vendo. E eu queria saber quais foram os desafios culturais e adaptação que vocês tiveram, tanto você jogou, dependendo de outro estado, alguma coisa assim, você em outro esporte, como você conseguiu desenvolver isso tudo, e vocês que jogaram fora já desenvolveram nesse outro sentido, sabe? Eu acho que nessa questão, assim, observando mesmo como tempo que eu fui atleta, até nos outros clubes que a gente sempre ia jogar contra, eu sempre enxerguei o basquete numa posição atual dentro do Brasil. Eu acredito que ele é um esporte mais elitizado do que demais esportes. A gente vê o futebol, outros assim, que já é mais comum pela cultura mesmo do brasileiro, já é mais aberto, assim, mais fácil para ser atingido. No basquete eu já enxergo ele de uma forma um pouco diferente. Então, assim, pelo menos pra mim, na minha realidade, né, eu venho de família humilde mesmo, né, nunca me faltou nada em casa, sempre foi, assim, os meus pais sempre me ajudaram, me incentivaram muito pra querer continuar, né, como um atleta profissional. Mas durante esse tempo, né, a gente vê sempre essa parte mesmo, essa dificuldade que a gente acaba tendo. A gente vê atletas que, né, isso é uma coisa excelente, né, os atletas que sempre tiveram aquele apoio, né, o incentivo econômico também para investir em agente, em tudo mais, assim, a gente vê que isso também abre muitas portas para os atletas, né. No meu caso, eu sempre fui eu comigo mesmo, sempre fui eu tentando ali, batendo de porta em porta, fazendo peneira para entrar em tudo que é time. Eu joguei aqui em Jacareí até os meus 15 anos, depois a gente não teve mais a continuidade nas categorias seguintes. Então aí eu comecei, né, a fazer esse tour aqui pelo estado, tentei fazer também pro Minas Tênis Clube, também já cheguei a fazer teste lá. Cheguei a passar, mas por condições, né, de alojamento, essas coisas assim, não conseguiram me inserir. Então sempre era essa mesma coisa, né, fazendo testes em tudo que é lado, tudo, e quando eu finalmente consegui, né, eu comecei a jogar em Santo André, eu fiz a peneira lá, então também foi uma outra fase assim de desafio, porque eu me via num lugar diferente, eu nunca tinha morado sozinho fora, né, por conta, era muita coisa diferente, escola diferente, e a rotina, né, ir treinar, estudar, era aquele vai e vem o dia inteiro, então era bem puxado, assim, mas obviamente, para experiência como um todo, eu faria de novo, assim, e né, nessa parte que foi o desafio mesmo. Eu acho que pra galera que gosta do basquete, a gente sempre tem esse momento de, cara, se você quer, você vai ter que ir atrás, você vai ter que dar o sangue, vai ter que passar por cima de algumas coisas, abdicar de algumas coisas que você tenha na sua vida para você conseguir em frente com o seu sonho, né? Foi o meu caso, eu também tive que abdicar de algumas coisas para continuar nele. E hoje, né, apesar de eu não jogar mais no nível profissional, eu ainda participo dos campeonatos amadores. Então, daí já é uma outra pegada, mas da minha vida em relação ao que eu vejo, assim, do basquete é basicamente isso, assim, a forma como eu enxergo ele dentro da sociedade, da forma como isso se aplica à minha vida também, né? Então, acho que a maior dificuldade que eu tive foi a primeira vez que eu saí de casa, que, querendo ou não, você fica acostumado ali a morar com seus pais, tudo, aí a primeira vez quando você sai de casa, você tem que fazer tudo sozinho, tem que cozinhar, cuidar da casa e fazer essas coisas tudo sozinho. Então, acho que essa foi minha maior dificuldade, assim, mas é uma coisa que você acostuma. E acho que também a convivência com outras pessoas, ambientes novos, mas é tudo muito bom, muito prazeroso. O basquete é algo inexplicável, assim, que faz tudo isso valer a pena. Eu acho que a gente tem duas vertentes, essa como o Rafael falou, a gente tem esse problema de questão monetária, tanto para dar continuidade em carreira, quanto para conseguir
ir para algumas oportunidades que você tem, às vezes se o clube não tem algum alojamento para você ou coisa do tipo. Mas quando às vezes você tem essa oportunidade de ir e ter um clube que vai ter um alojamento, que vai ter uma alimentação razoável para você, e você vai conseguir se desenvolver lá, às vezes você também tem um problema, que é o que o Vitor falou, da abdicação. Então, você não vai ver sua família tanto, você vai faltar em eventos importantes, aniversário, festa, amigos, todo esse tipo de coisa você acaba perdendo. Eu, inclusive, cheguei a jogar com um garoto que ele ficou, 2, 3 semanas longe da família, assim, da mãe dele, que ele era muito próximo. Ele falou, cara, não consigo, tô ficando depressivo, tenho que ir embora pra casa, não dá, sabe? Então, essas são algumas das dificuldades que a vida de ser atleta, de morar, de ir pra outros lugares, também acarreta, entendeu? Eu sempre vou trazer um panorama com os atletas que eu trabalho, tá? Trazendo essa perspectiva. Eu acho que o que eles falaram resume muito bem essa dificuldade, não só da falta de incentivo, porque a gente vem de uma estrutura nacional que ela não foi feita para incentivar o esporte, a gente trata o esporte por paixão, inicialmente, só que a gente sempre vai ter 2 tipos de atleta, o atleta que tem rede de apoio familiar e o atleta sem rede de apoio. Não que quem tem rede de apoio vai ser mais fácil. Puta, a minha experiência foi mais fácil, porque, não. Mas ela pode ser mais simples, o caminho, justamente o que ele trouxe. O cara não conseguia ficar longe da família. Então, esse cara, na teoria, ele tinha uma rede de apoio emocional muito forte ligado a ele. Então, assim, a mãe dele poderia despejar o quanto de dinheiro fosse, que não era sobre o dinheiro, não era sobre o financeiro. Em contrapartida, tem cara que, não tem nada de rede de apoio, é ele por ele. E se ele não botar a cara, ninguém vai fazer por ele. E é 80% do caso dos atletas brasileiros. Dentro dos que trabalham comigo, é sempre assim, puta, eu fui, mas minha família fala, mas você vai trabalhar com o quê? Não, porra, esse é meu trabalho. E assim, o que a gente só precisa cada vez mais incentivar, e principalmente quem passa pela experiência, por isso que eu trago muito esse lance de, trazer a criação de conteúdo pra tua rotina, pro teu dia a dia, não é pra você virar um blogueiro famoso, não é nada disso. É simplesmente pra você ser um dia pra alguém o que não foram pra você, tá ligado? Hoje com rede social, com YouTube, com todo esse trabalho a gente tem acesso a bastidores que, a gente não faz ideia do cara que passa fome, do cara que vai treinar, varado, do cara que, eu não tenho nada, eu tô dormindo aqui num quartinho 2x2 e é isso que eu tenho. E é importante ele trazer isso, primeiro, pra ele mostrar de onde ele tá saindo, onde ele quer chegar. Segundo, para as pessoas, muita gente cria um glamour muito grande na vida do atleta. Porque vê o cara lá, shapeado, o cara que tá num físico bom, o cara tá jogando, passando na televisão, esse cara ganha muita grana. A galera mal sabe que, tá pingando no salário do cara, sei lá, R$2.000, R$3.000. Pro cara se sustentar como atleta de alta performance, isso é muito pouco. E não tem como hoje a gente criar uma expectativa quando o cara vai ter uma experiência fora, não, agora é o contrato da minha vida. Faz o seu, sabe? É o que a gente tenta trazer muito cria tua própria independência nesse sentido. Tu é um exemplo claro, tu lançou tua marca. Porque você sentiu essa necessidade do mercado, tá ligado? Não do mercado como um todo, mas a sua necessidade. É o que eu sempre falo. No final das contas, você é o seu primeiro patrocinador, você tirou dinheiro do seu bolso, você tirou dinheiro do seu bolso, todo mundo tirou dinheiro do próprio bolso. Só que eternamente você tem que ser o seu principal patrocinador. Porque no final é pra 1%. O patrocínio de verdade, aquela grana que, isso aqui, tô bem demais. Então, essa é a maioria dos atletas que chegam na gente e falam assim, eu fui pra tal lugar, mas eu achei que ia ser tal porque ia ser fora do país, ou ia ser fora da minha cidade, eu achei que ia ter mais estrutura. E sempre tem aquela quebra de expectativa de, não quero mais. Então agora eu vou arrumar outra coisa pra fazer, não gosto mais do esporte. E a gente vem numa era agora que é tudo muito concorrido. Hoje, se eu pego o celular e falo, sei lá, dessa estrutura aqui, eu tô concorrendo com a atenção de todo mundo. Se eu quero vender microfone, eu concorro com a atenção de todo mundo. Então a gente concorre a mesma atenção do Cristiano Ronaldo, do LeBron James. Então quando você faz o seu, vai documentando, é a tua microjornada ali. Faz sem aquela expectativa do retorno. Passou o perrengue, põe pra fora. Conta. Eu passei esse perrengue tal, porque o próximo moleque vai te ver como uma referência, ele vai entender que, não necessariamente o nosso papel no lado esportivo é ser o campeão. Às vezes a tua missão no esporte é simplesmente passar para as pessoas uma visão do que você passou um dia. Então, assim, o que eles mais sofrem é com isso, essa quebra de expectativa. Eu fui achando que ia ser o momento da minha vida e não foi. Só que aquilo só fazia parte de todo o processo que ele um dia ia passar, sabe? Então, esse é o principal ponto que chega. E é o que eu sempre tento filtrar. Tu tem apoio familiar, tu tem rede de apoio, você não tem rede de apoio,
E é aí que a gente sente um desequilíbrio muito grande, é onde que a maioria desiste, vai, tipo, fazer coisa que não gosta pra simplesmente ter um salário no final do dia, sabe? Acho que uma das maiores dificuldades é justamente isso. O esporte no Brasil, assim, além do futebol, até o futebol em alguns clubes, não tem todo aquele incentivo financeiro que todo mundo acha que tem, sabe? Então, tem muitos atletas que têm que abrir mão de muita coisa, têm que sair das suas casas, das suas cidades, para irem atrás dos seus sonhos em algum clube, que talvez justamente é o que ele falou, você vai na esperança de tentar mudar a sua vida, de tentar mudar a vida da sua família, mas às vezes a estrutura não te fornece, não te dá suprimentos para isso, entendeu? Então acho que uma das maiores dificuldades é isso, é você se expor a isso, você abrir mão de estar perto da sua família, de datas comemorativas, de irmãos, mãe, pai, entendeu? Então, e toda essa adaptação, às vezes você conhecer pessoas novas, você morar sozinho, é você passar perrengue de morar debaixo de uma arquibancada, entendeu? Então acho que, no geral, essa deve ser a maior dificuldade. Acho que isso tudo que vocês falaram já puxa pra próxima pergunta, que é o que isso agregou pra você como jogador, pro desenvolvimento seu dentro e fora de quadra? Basicamente, para o desenvolvimento, eu vejo assim mesmo no crescimento pessoal, a questão mesmo da rotina, né? A gente, como atleta, a gente tem uma rotina que, cara, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, a gente tem que ser focado em muitas coisas para a gente continuar em frente, né? Então, isso é uma coisa que eu levo para a vida. Até hoje eu me considero uma pessoa muito organizada, assim. Tenho meu foco com as minhas coisas. Eu ainda, né, por estar participando de outros campeonatos, eu ainda tenho essa rotina de treino, tudo. Então, a gente, sabe, aprende muito a lidar com muitas coisas, né? Até com a pressão de muitas coisas que a gente acaba encontrando no dia a dia mesmo, dentro da quadra, aquela coisa, adrenalina muito forte, então a gente aprende a lidar com mais tranquilidade com algumas questões da vida, pelo menos assim, para mim funciona, né? Tento lidar na forma mais calma possível, e acaba que você, né, isso contribui mesmo para outras áreas da vida mesmo, você levando em contrapartida essa questão do basquete, levando para a vida mesmo como um atleta, né? Porque para a formação mesmo da pessoa no dia a dia, às vezes a gente acha que só entrando no esporte aquilo ali também é só aquilo e ponto, mas tem o outro lado mesmo da vida, o que você leva para você. Você aprende a conviver muito melhor em sociedade, você aprende a lidar com as coisas não funcionarem, porque a gente entra dentro de quadra e muita coisa não dá certo. Às vezes é um jogo que sai uma porcaria mesmo, você não consegue enfrentar da forma como você deveria, você depende do convívio com outras pessoas ali mesmo, das decisões que outras pessoas vão estar tomando em conjunto com você. Então acho que isso que é um ensinamento principal mesmo, a parte sociável, você lidar com isso fora mesmo da quadra, né? Então, eu acho que comigo foi a questão do amadurecimento, de resolver problemas por sair de casa e ter que se virar sozinho. E a questão também que, graças ao basquete, eu aprendi que quanto mais eu me dedicar em alguma coisa, melhor eu vou ficar naquilo. Então eu sei que hoje, se eu entrar para trabalhar numa empresa, eu vou me dedicar ao máximo, mais que todo mundo, para estar sempre melhorando, cada dia melhor que o outro, e isso eu aprendi graças ao basquete. Dentro disso que os dois falaram, acho que tem uma coisa muito importante também, que é a nossa disciplina, que a gente acaba tendo que ter. Eu acho que principalmente às vezes quando a gente está sem clube ou entre clubes, assim. Porque quando você está no clube e morando, por exemplo, com o time, igual eu já morei com 11 atletas em uma casa, em um apartamento só. Então, quando você tá ali todo mundo junto, todo mundo tem a mesma rotina, todo mundo faz a mesma coisa, você tem um certo apoio que todo mundo vai fazer a mesma coisa, certo? Quando você tá entre essa safra de clube, de ir para algum lugar, acabou um contrato, tá esperando outro, você tem que continuar treinando e se mantendo ativo e assim no shape, né, para entrar na competição, que é muito mais difícil estando fazendo isso sozinho.
Então envolve ir pra quadra, ir pra academia, todo esse tipo de coisa, treinamento. E eu acho que basicamente isso, assim. Pra mim tem dois lados aí. O lado esportivo é exatamente isso, esse lance da disciplina. Pra mim o principal lado, a vida do atleta me ensina muito quanto a aproveitar o processo. A vida é um eterno processo. Assim, a gente se prepara, a gente vai ser o melhor do país. Eu quero ser o melhor do continente, quero ser o melhor do mundo. Às vezes isso nunca vai chegar, mas isso não significa que você não tenha que se preparar para esse processo. E o esporte, pra mim, acho que desde pequeno ensina que ele tira a ansiedade do resultado imediato. A gente que vem agora, uma geração nos últimos 20 anos com rede social muito mais ativa, a comparação. Mas eu acho que o ponto principal é, cara, não interessa o que aconteça, eu vou me preparar. Se eu me preparar pra perder, tudo bem, mas eu tentei me preparar. Não é todo ano que vai vir um título, não é todo ano que vai vir a promoção no trabalho. Tem uma frase, o Giannis fala muito disso, que a mídia cobra do atleta, você não tá decepcionado com o resultado que você não teve. Tipo, a vida é isso, tá ligado? Tipo, não tem um caminho diferente e entender que o processo é o processo. Mas do lado empresarial, toda a dificuldade que os atletas passam, que eu já passei e que eles trazem pra mim, me deixa muito viciado em resolver problema. Assim, tipo, resolver o BO do cara. Teve um que chegou pra mim e falou assim, cara, eu fui convocado pra jogar um Mundial pela seleção de flag football, ele tinha que tirar algumas coisas do bolso dele e ia dar 11.500. Falei assim, cara, pode ser que a gente não consiga os 11 mil, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente lançou uma linha de 3, 4 camisetas pra ele, pras pessoas que ele conhecia, moletom, fez tudo pra ele, tudo independente, ele por conta própria, ele foi e conseguiu 6.700. Não resolveu todo o problema dele, mas resolveu parte do problema. Então, não é que pra mim é muito bom o atleta passar dificuldade, mas quando ele chega pra mim trazendo a dificuldade, tudo que ele passou, ele me deixa extremamente viciado nisso, em ajudar ele a resolver aquele problema. E não ser só mais um que fala assim, é melhor você desistir dessa parada que não é pra você. Não, desiste desse esporte que não é pra você. Porque eu sei o quanto o coração dele pulsa fazendo aquilo, sabe? Então, assim, do nosso lado, da Atleta Club, da comunidade, é muito isso. Traz o problema, que a gente vai tentar dar um jeito de resolver. Eu não garanto, se você confia no processo, eu não garanto que a gente vai resolver 100% do problema, mas uma parte dele a gente consegue, sabe? Então acho que é essa equivalência do lado como atleta, acreditar no processo, independente do resultado final, aproveitar esse processo, ele vai ter altos e baixos, e do outro lado é assim, resolver o problema da melhor maneira possível, sabe? Tem esse poder, né? É essa ferramenta de transformação. Eu acho que não só no âmbito esportivo, mas no âmbito social. Eu acho que ele te prepara muito para a vida. Ele te ensina muitas coisas, como eles falaram, a conviver em grupo, a você saber lidar com suas frustrações, sobre vencer, perder. Então, eu acho que o esporte em si tem toda essa influência social. Então, eu acho que isso nos amadurece, né? Nos amadurece para a vida, para outras decisões, outras profissões que a gente for tomar, a gente já vai ter uma vivência sobre todos esses aspectos da vida. Tudo isso que vocês falaram, eu espero que a gente consiga demonstrar isso para os jovens de hoje em dia que estão começando, que querendo ou não, a gente já tem 20 e poucos anos, a gente já tá, assim, há um bom tempo nessa carreira, e querendo ou não, muitas pessoas ainda vão passar por isso, porque o basquete, assim, a gente espera, não vai acabar tão cedo, o esporte, no geral, não vai acabar tão cedo, então eu espero que realmente a gente consiga demonstrar isso para mais pessoas. E para quebrar um pouquinho esse clima, né, meio tenso que a gente ficou aqui, né, conversando sobre isso, como vocês jogam há bastante tempo, ele trabalha com essa parte há bastante tempo, eu queria saber qual foi o time ou o jogador mais difícil que vocês já enfrentaram, assim, pode ser pessoalmente ou no geral, assim. Contem pra mim um pouquinho, qual que foi o mais difícil que vocês já lidaram? Olha, eu já enfrentei muitos jogadores bons, mas eu acho que o mais difícil, assim, que eu lembro de cabeça de ter enfrentado, acho que foi o Dennis Smith Jr. Não sei se todos conhecem. Ele tá na NBA hoje em dia, mas assim, eu joguei contra ele, acho que eu tinha uns 19 anos, 20, e ele assim, era algo absurdo, eu olhava e falava, teve vezes que eu tive que marcar ele, então eu sempre ficava com o pé atrás de tomar um corte, alguma coisa assim, mas eu acho que na época ele foi o jogador mais difícil assim que eu enfrentei. Essa pergunta me pega um pouco de calça curta, porque eu não cheguei a jogar o profissional, eu parei antes. Mas da época que eu jogava, assim, eu via... Tinha alguns garotos, assim, pela posição que eu jogava no time também, como o nosso time não era muito alto, eu tinha que fazer a posição dos caras que jogavam mais embaixo, então eu acabava marcando o cara que era muito alto, pro meu tamanho.
Eu lembro um pouco de marcar o Rafael. Na época ele jogava no Pinheiros, na época, se eu não me engano, ou ele estava no Paulistano. Agora eu não me lembro, que faz muito tempo mesmo. Mas ele era um cara que ele já era esguio, era alto, e aí pra gente marcar ele também se movimentava muito bem em quadra. Então a gente tinha muito essa dificuldade com ter na onde ele ia jogar. Ele era um cara que tinha um arremesso legal, sabia jogar bem embaixo, puxar contra-ataque. Então pra gente que era menor, acaba que sofria. E pela época onde a gente jogava, assim, se você pegar ali depois dos 15 anos, a galera começa a destoar um dos outros, aí começa a ganhar mais massa, aí acaba que uns ficam na mesma, outros já realmente dá um boom, assim. Então a gente que era um pouquinho menor acabava que sofria, era só paulada mesmo pra jogar com o cara lá embaixo, e essa que era a dificuldade pra mim, eu via dessa forma. Então, eu acho que o jogador mais difícil que eu já marquei foi um cara que eu tive o privilégio de poder jogar junto, que foi o Chamel. Pra mim, cê é louco. Você tinha que estar o tempo inteiro grudado nele, e se você tivesse grudado, ele te cortava, você desse um espacinho, ele matava a bola na sua cara. Então, acho que o Chamel, pra mim, foi o mais difícil que eu já marquei. E isso que eu marquei ele velho, né, com mais de 40 anos. Então, o cara é bom de bola mesmo, ele é craque. Assim como o Vitor, eu também tive a oportunidade de jogar com o Chamel, eu ia falar dele também. Ele é, enfim, maior cestinha da história da NBB, muito bom. Dentro desse mesmo time que eu joguei, um cara que eu acabei marcando algumas vezes foi o JP Batista. Acho que o Gui deve ter jogado contra ele, que jogou Olimpíada, jogou, enfim, college nos Estados Unidos, jogou na Europa há muito tempo. Então, assim, 130 quilos de massa, muito difícil de marcar. E acho que eu, como joguei 3x3 profissional, tudo na seleção, acho que hoje o cara que todo mundo fala, que eu tive a oportunidade de jogar com ele durante 2 anos no clube e para a seleção juntos também, que é o Leonardo Branquinho, que assim, ele é alto, então ele tem uns 2 metros, ele é maior que eu, e ele tem todos os recursos, então ele consegue jogar de qualquer posição da quadra, fazer todo tipo de coisa. Então acho que assim, essas são algumas pessoas que foram muito difíceis de serem marcadas durante a minha trajetória. Lado empresa da coisa, os 2 maiores desafios que eu tive foi com o Luiz Guilherme, que é do lançamento de martelo, e o Felipe Hernandes, que é levantador de vôlei, ele joga na Europa, e quando ele chegou pra mim, ele falou assim, cara, a gente precisa fazer um trabalho, porque eu tô fechando com o Barcelona, dá o seu jeito. Eu respirei e falei assim, bom, porque pra mim era muito novidade, o Barcelona com um time de vôlei, enfim, é uma comunicação totalmente diferente, que a gente não estava acostumado. O Luiz Guilherme foi a mesma coisa, ele estava se preparando para bater o índice olímpico, agora ele tá, se Deus quiser, ele tá indo para as próximas Olimpíadas, mas foram 2 grandes desafios. No basquete eu ainda não tive um desafio muito grande, tive alguns trabalhos com o pastor, igual eu falei para vocês, mas a gente tá à disposição para resolver o problema da rapaziada do basquete que quiser, tamo junto. Mas foram esses 2, o Felipe quando ele foi pro Barcelona no vôlei, e o Luiz Guilherme no lançamento de martelo. Já que a gente tá falando, né, sobre os companheiros de time de vocês e sobre a experiência de vocês, né, eu queria saber como que vocês se sentem com toda essa experiência de jogar, de conversar com essas pessoas, de ter esse momento assim, de, né, querendo ou não, vocês estão falando, né, que eles são muito bons, que não sei o quê. Como que vocês se sentem tendo vivido toda essa experiência, assim, de ter jogado ao lado de pessoas desse porte? Bom, eu acho que é muito gratificante, né? Você ser reconhecido, você estar ao lado de grandes pessoas, de grandes atletas. Então acho que é um sentimento de orgulho, de satisfação, até porque a gente está fazendo o que a gente gosta, né? Eu acho que não tem sentimento melhor que esse, de você fazer o que você realmente ama. Então eu acho que é uma alegria, um sentimento de orgulho. Eu acho uma coisa muito, assim, se você parar pra pensar, eu acho que é um sentimento mesmo de, pô, da hora, você já conseguiu jogar com esses caras. Você lembra que você
entrou em quadra para jogar. Eu vejo muitos atletas, assim, pelo menos da época que eu jogava, né? Hoje já jogo a nível profissional. Quando eu jogava em Santo André, eu já cheguei a jogar junto com o Ale, que hoje ele joga no Vasco, né? Então eu acho muito legal, assim, você acompanhar na rede e tal, qual que é a rotina do cara, como é que ele tá treinando e tal. Eu acho isso muito, muito legal. Você, em algum momento, estava lá junto, né? Você participou disso, participou, né, de parte do processo evolutivo, né, da pessoa ali. Eu acho que é bem, bem legal. Mesmo que a passagem seja rápida, independente, assim, você só teve uma oportunidade de talvez jogar com uma pessoa ou outra nesse tempo, pelo menos você consegue ter um parâmetro daquilo, do qual que é o potencial da pessoa para poder continuar adiante. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal. E é basicamente isso. Parece meio que você tá vivendo um sonho ali, né? Porque teve caras que eu era criança, era fã, jamais imaginei que ia ter essa convivência com eles, como, por exemplo, o Chamel, assim, até o Pedro Teruel eu via muito quando era criança também. E hoje poder ser amigo deles, assim, é muito gratificante. Poder conhecer as pessoas a pessoa que eles são, né? Tipo, são pessoas muito humildes, sempre querem ajudar um ao outro e poder conviver com eles o dia a dia, você sempre aprende uma coisa nova e é muito gratificante. Cara, acho que é uma oportunidade incrível, assim, tanto de fazer parte da história do esporte, quanto de poder estar fazendo o que a gente ama. E também é um privilégio muito grande, né? Porque se a gente pensar desde a categoria de base, é sempre um funil, sempre vem cortando, né? E você conseguir chegar no profissional, conseguir se manter no nível profissional bom, assim, é muito incrível, é muito bom e é isso. Acho que pra mim esse é o privilégio. Tipo, é um privilégio porque, primeiro, que eu faço o que eu sou extremamente apaixonado, tenho um hiperfoco absurdo, mas é o privilégio de participar da vida dos atletas, sabe? De ter a confiança deles pra resolver alguma questão, ajudar, conquistar alguma coisa, e depois o produto final pronto, tipo, o cara lá jogando, o torneio que ele se preparou, ou que ele tá disputando, o título que veio, até a derrota que veio, mas você sabe o quanto ele se entregou por aquilo, não só na quadra, no campo, enfim, no extra, fazendo tudo acontecer, e é exatamente o que ele falou, tipo, passam por um funil que fica, mano, 10%, sabe? Tipo, e olhe lá se ficar 10%. Então, assim, pro cara chegar no alto nível, chegar no profissional, é um negócio absurdo, absurdo. Então, assim, isso eu sempre falo pra eles, vocês são super-heróis, mano. Então, tipo, as pessoas podem não valorizar isso, mas vocês são super-heróis da vida real. Então, participar disso eu acho que é um privilégio muito grande, porque a gente vai passar por essa vida, então o que fica são as conexões, e ter esse privilégio, acho que profissionalmente falando, não tem nada que pague no mundo, não teria outro trabalho e falar assim, não, troca tudo isso pra você ganhar 10 vezes mais. Você vai ganhar, mas você não vai estar sendo realizado, sabe? Então, acho que é muito disso, o privilégio. Agora que a gente tá falando pra esse lado, eu separei 3 perguntinhas que eu acho que muitas pessoas, querendo ou não, têm dúvidas, né, sobre a carreira de vocês, né, dependendo da situação, de como mudou, como virou a chavinha, dependendo, muita gente gostaria de saber um pouco mais sobre isso. E eu separei 3 perguntinhas pra vocês. A primeira, eu queria saber, ao longo de vários anos de experiências que vocês tiveram, como que você avalia a sua evolução como atleta, hoje em dia, dentro e fora de quadra? Como que vocês se avaliam em si? Bom, eu acho que eu acho que eu me avalio bem, acho que eu tive uma evolução muito grande, não só como atleta, mas também como pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me dediquei, sempre corri atrás dos meus sonhos, então eu acho que isso é o primordial. Eu acho que é sempre você tá querendo evoluir, sempre tá querendo melhorar, e eu acho que o esporte te traz muito isso, né? Porque é sempre um querendo ser melhor que o outro, é sempre todo mundo brigando por uma posição, como a gente diz, um lugar ao sol, né? Então, eu acho que eu tenho me saído muito bem nessa trajetória. Eu acho que eu tenho me saído bem. Até hoje, assim, eu vejo que, como eu tinha comentado antes, você carrega para a vida muitos aspectos daquilo que você trouxe da quadra. Então, você ter esse privilégio de ter passado pelo esporte, eu não me vejo, né, a minha vida como ela seria sem ter entrado no basquete, né? Como eu falei, me trouxe muitos desafios, foi
muitas coisas para você levar adiante, muita experiência, oportunidade de conhecer outros lugares também, você ver a realidade de outras pessoas, você acaba que também ter uma coisa que era legal na época de quando era muito novo, a gente ia acabar sempre querer chegar no clube que a gente nunca foi e querer saber como é que era a quadra, querer entrar, nossa, mas como que é a quadra? Será que é legal? Será que não é? Tal. A gente tinha um exemplo, na época, eu lembro que era o clube do Hebraica, quando a gente ia jogar, que era uma puta quadra, assim, era um negócio de louco, parecia, assim, eu nunca fui pra fora, então não sei como é o nível, mas parecia que não era coisa daqui, era um negócio muito da hora, então, assim, são memórias, assim, que ficam na cabeça da gente, assim, é uma coisa muito legal você poder passar por isso e se avaliar como isso mesmo muda a sua perspectiva mesmo de vida, colocar você diante de muitas situações que, né, contribuem para outras áreas da vida, então, assim, tanto em quadra, né, em relação a jogo, assim, eu vi que eu evoluí bastante, né, do que eu apresentava, principalmente quando eu comecei a jogar para o nível que eu apresento agora, mesmo não disputando profissional, então eu acho muito, muito massa, muito, muito legal mesmo. Eu me avalio bem também, eu acho que com o basquete eu aprendi muito a ser disciplinado, que querendo todo dia melhorar, aquilo que o Gui até comentou, que a gente vive numa diária competição, um querendo pegar o lugar do outro, mas uma competição saudável assim, e é o que mais me ensinou assim a ser disciplinado e a querer estar um dia melhor que o outro. Cara, primeiramente queria falar que eu lembro dessa passagem da quadra do Hebraica, a gente tava junto no Sub-12 nessa época, de fato foi bem incrível quando a gente entrou lá, era, uma quadra muito legal, e questão, acho, da minha evolução, acho que eu me avalio muito bem também, acho que um pouco diferente de todo mundo aqui. Quando eu comecei a jogar, eu era o último cara do time, eu jogava porque tinha que ter 10 para jogar. Aí eu jogava e, ter conseguido chegar ao nível profissional no basquete 5 contra 5, jogar campeonatos profissionais, e depois conseguir ir para a seleção brasileira de 3x, assim, acho que foi uma trajetória muito grande, uma evolução muito grande, porque eu nunca fui um dos caras que quando a gente olhava pro começo, alguém ia falar, esse cara aí pode ser que um dia vire jogador de basquete, entendeu? Então, acho que, assim, isso foi uma evolução muito grande, um trabalho muito, muito duro também de ser feito. Acho que sim, eu sou muito feliz com a evolução, mas eu nunca estou satisfeito. Para me cobrar, sempre tá em constante evolução, mas o meu principal lema para esse processo é, lembrar de quando tudo era um sonho. Porque a gente vai conquistando as paradas, vai conquistando, aquilo que é igual, o bagulho da quadra. Você conquistou, chegou na quadra, então, normal. Não, nunca normalizar, tá ligado? Porque um dia era um sonho muito, muito, muito distante. E a gente vê que o universo sempre vai trazer pra gente, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa naquele momento pra justamente não desanimar, sabe? Então, assim, eu sou muito feliz com todo esse processo que eu já passei trabalhando com o esporte, porque eu não consegui ser atleta profissional, mas eu busquei transformar a minha paixão com o esporte em algo que me deixasse empolgado, mas nunca estou satisfeito. Assim, a psicóloga até fala para eu tomar cuidado com isso, para toma cuidado para você não passar do limite, mas é até uma cobrança não tão tóxica comigo mesmo, sabe? De essa não satisfação é só para não acomodar, sabe? Para simplesmente não falar, tá bom, já chegou, é isso, não. Sempre se manter numa evolução e lembrar de quando tudo era só um sonho, sabe? Acho que para mim é o ponto principal. Uma pergunta bem importante é se existe algum jogo ou temporada de vocês que foi um divisor de águas pra vocês. Olha, eu acho que eu vou falar um jogo que foi um jogo muito marcante pra mim, que foi quando foi a final do NBB, que eu tava pelo time de Bauru, e aí a gente foi jogar o último jogo da série dos playoffs, né, melhor de 5, lá em Araraquara, foi contra o Paulistano. E aí eu lembro da gente sempre chega muito antes, né, do jogo e tal. Aí a gente estava no vestiário. E eu acho que a gente entrou para aquecer em torno de 1h30 antes, 2 horas antes. E aí eu lembro de ter saído do vestiário e a arquibancada já estava, assim, lotada de gente. E foi uma energia, uma atmosfera muito, muito incrível, sabe? Então acho que esse jogo me marcou muito. Tanto é que quando eu entrei, na hora, assim, fiquei arrepiado, porque a gente não costuma, né, entrar para aquecer com muita gente na arquibancada já. Mas esse dia em específico estava muito cheio.
Então, assim, foi uma energia, foi uma atmosfera incrível. E a gente ganhou e foi campeão lá dentro. Então, acho que esse foi o jogo mais marcante para mim. Que na parte de divisor de águas mesmo, eu penso assim, foi o último ano mesmo meu aqui jogando na federação por Jacareí. Eu lembro, foi um jogo de quadrangular em São Caetano. O jogo tava chato, a gente tava perdendo mesmo. E aí a gente entra pro vestiário. E assim, eu sou uma pessoa que eu não levo muito a fala das pessoas como uma forma negativa. Eu não tento me colocar para baixo assim com nada. Eu sempre uso as coisas como combustível, né? Acho que muitos dos atletas levam dessa forma, porque a gente tem que se mover para conseguir seguir em frente. Então, assim, antes disso, né, quando você é muito novo, às vezes você só tá jogando por jogar ali, é coisa de criança, tal, você tá inserido ali no meio, é legal você chegar nos coleguinhas e falar que você é atleta, isso, aquilo, tal. Então, assim, eu lembro naquele quadrangular, especificamente nesse intervalo, a gente chegou ali no vestiário, né, e aí falou assim, bom, o técnico, eu lembro de falar assim, bom, eu vou falar a real pra vocês agora, como esse aqui é o último jogo, ano que vem não vai ter mais a categoria, então vou mandar a real pra vocês, muitos dos que estão aqui não vão mais pegar numa bola de basquete, outros vão tentar continuar, mas muitos de vocês vão chegar em casa hoje e vocês vão chorar. Ele falou assim, hoje vocês vão chorar. Então eu lembro disso nítido, porque daí depois que a gente voltou pra quadra, aí você tipo bate um negócio assim, mano, eu quero ser um jogador de basquete. De fato, antes disso, às vezes você tava só levando ali por causa desse momento assim da vida, mas eu lembro de, tipo, ter virado uma chavinha depois, tipo, mano, eu tô aqui, eu posso me tornar um jogador. Então, daí, né, começa toda essa luta, mas pra mim esse eu acho que foi um divisor de águas mesmo pra querer saber o que o basquete poderia proporcionar na minha vida, né? Então, na minha vida, acho que foi a primeira vez que eu joguei mesmo um campeonato adulto. Eu já tinha jogado antes, assim, né? Tipo, entrava final ali, no final de quarto só pra marcar, última bola, essas coisas assim. Mas a primeira vez que eu joguei mesmo em que foi a mesma questão que o Gui até comentou, de entrar na quadra para aquecer, ter muita gente já nas arquibancadas, tá o ginásio lá lotado, a torcida o tempo inteiro apoiando, gritando. Acho que isso para mim foi uma experiência incrível que me marcou assim pro resto da vida. Acho que no meu caso também a questão do primeiro jogo no adulto, assim, de você entrar, estar vestido com uniforme. Eu comecei subindo da base, então assim, eu já treinava na temporada anterior do adulto um pouco com o time, já ajudava, e conseguir chegar ali onde você já almejava desde antes, assim, é uma coisa muito incrível, muito satisfatória de poder estar chegando nesse momento. Eu acho que pra mim a principal, não é pra pesar o clima, mas foi a da pandemia de 2020, por ser justamente a temporada que nunca existiu para a maioria dos atletas, e profissionalmente foi o divisor de águas, porque a gente na época só trabalhava com a parte de comunicação, arte para dia de jogo, enfim, vídeos, e quando não teve essa temporada foi aí que a gente deu o clique e falou assim, cara, a vida do atleta, quando se fala em rede social, comunicação, mídia, enfim, não é só isso. E aí a gente começou a desenvolver essa parte, mas literalmente o divisor de águas. De 2020 para frente a gente mudou totalmente a vertente de trabalho, mas foi um ano que eu olhei para a carreira de muitos atletas, os caras pedindo ofício para o condomínio para liberar ele treinar, para ele conseguir manter a preparação mínima que fosse. Cara fazendo treino na rampa de condomínio, eu falei assim, mano, filma isso, não pra você postar que você tá infringindo as regras que tá acontecendo no país, mas pra você lembrar que você não desistiu, sabe? Então, assim, acho que foi o marco zero, não é nem o divisor, mas o marco zero foi a da pandemia, que veio uma temporada que nunca existiu, foi só pra 0,5% do esporte mundial. Pra mim foi pesado, por tudo que aconteceu, mas ver que depois teve um renascimento da maioria do pessoal que trabalhava com a gente, sabe? Acho que foi esse momento. Vocês, no decorrer de toda a carreira, assim, no geral, vocês devem ter sofrido muita pressão, tanto dos treinadores quanto de vocês mesmos, e eu queria saber como vocês lidam com isso.
como que a cabeça fica, como que vocês conseguem desenvolver. Querendo ou não, vocês perdem muitos momentos de família, perdem momentos com as namoradas, independente de quem vocês amam, vocês vão acabar perdendo. Eu queria saber como vocês lidam com essa pressão, com esse desenvolvimento que vocês tiveram durante a carreira. Eu assisti, acompanho ainda assim um podcast que chama Papo DR, que é entre o Guilherme Giovannone e a esposa dele. E eles falam uma frase que é muito importante. Por mais a gente tem que estar muito atento à questão de pressão por conta de saúde mental e todo esse tipo de coisa. Mas eles falam uma coisa que pressão é um privilégio. O que significa? Que você só tem pressão em você se você tem capacidade para lidar com a sua pressão e entregar um resultado, entendeu? Então, depois que eu escutei isso, eu acho que eu comecei a enxergar de uma maneira diferente, entender diferente isso. Mas no geral, acho que eu consegui lidar bem, acho. Assim, não tenho muito o que dizer sobre o mecanismo que eu faço, ou coisa do gênero, mas acho que no geral é isso. Acho que é a contribuição que eu posso dar. Muito problema, assim, em lidar com a pressão, porque, vamos supor, o técnico me xingava lá, me pressionava, eu não levava pro lado, caramba, ele tá me xingando, ou isso ou aquilo, eu levava pro lado de que se ele tá me cobrando é porque eu sou capaz de produzir alguma coisa, então eu ia meio que levando pra esse lado e, graças a Deus, nunca tive problema com isso. Acho que a pressão é essa parte mesmo, eu sempre lidei como combustível. É bem, eu acho que o Breno falou mesmo, se existe certo nível de pressão em cima de você, é porque você é apto, você tem a capacidade de conseguir lidar com aquilo, né? Eu digo isso no âmbito mesmo do atleta, né? Você ali, de fato, em questão do rendimento, né? Eu acho que sim, você lida com isso dessa forma, né? Realmente botando o foco do lado positivo, não do lado negativo da coisa, porque realmente é muita cobrança, né? A gente vê muita gente que se perde com isso, até por isso que, obviamente, todo atleta precisa ter esse acompanhamento, né, também psicológico, para poder lidar muito melhor com essas situações. E, óbvio, é de pessoa para pessoa também, né? A gente sabe que tem pessoas que lidam melhor, tem pessoas que não lidam tão bem. No meu caso, pelo menos, eu sempre lidei dessa forma, como combustível. Eu sempre gostei de desafios. Dentro de quadro, eu sempre gostei de jogo pegado, de gente falando, tudo isso eu nunca levei pro lado negativo mesmo da coisa. Eu acho que, no final da conta, essa adrenalina dentro de quadra mesmo, que é o que também dá aquela vontade mesmo de jogar. Então, se tiver tudo muito fácil também dentro de quadra, pelo menos eu falo na questão do jogo, se tiver muito fácil, às vezes não tem graça. É legal que você tenha um desafio mesmo em cima disso para você também ter essa vontade de seguir em frente, né? Ter aquele prazer de jogar mesmo, né? Bom, eu acho que eu lido muito bem com isso. Eu acho que o esporte de alto rendimento é uma constante pressão, mas eu acho que é uma constante pressão você com você mesmo. Eu acho que você sempre tá querendo ser melhor, porque, querendo ou não, o esporte ele é rendimento, né? Então você sempre tem que render. Mas eu não vejo muito por esse lado. Eu acho que a verdadeira pressão mesmo é você não saber o dia de amanhã, é você acordar e não saber o que você vai comer, ou como você vai sustentar seu filho, ou alguma outra coisa. Eu acho que essa é a verdadeira pressão. Eu acho que a gente está fazendo o que a gente gosta. A gente, não em todos os casos, mas geralmente a gente tem onde morar, tem um ginásio para treinar. Então eu não vejo como uma pressão muito extrema. Claro, a gente sempre quer performar, sempre quer melhorar, mas eu não vejo muito como uma pressão que me cause esse sentimento negativo, né? Então eu vejo um pouco mais por esse lado. E sempre vai ter, né, individualidade, cada um vai passar pela sua pressão, mas ajuda muito, dentro da minha perspectiva, sempre a desenvolver a autorresponsabilidade. No sentido de, igual ele falou, a pressão, quando é colocada em você, tem uma expectativa por alguma razão, porque você dá a entender que você pode render e suprir aquela expectativa. Mas tudo que a gente se coloca é desenvolver aquele senso de autorresponsabilidade que eu quero estar nesse momento.
Putz, mas tá difícil, é complicado. Mas eu quis ser atleta, eu quis viver isso. Mas ninguém valoriza o esporte no Brasil, ninguém nunca valorizou. E eu quis viver isso, sabe? Então sempre ter muito forte e ajudar a desenvolver, porque quando a gente começa a desenvolver esse senso de autorresponsabilidade, eu tiro o peso dele de, putz, cara, eu queria que você me valorizasse. Não, eu tenho que me valorizar. Você vai me valorizar? Da hora, tamo junto, vamos correr junto. Você não vai? Eu vou continuar fazendo o meu, sabe? Então ajuda o atleta a fortalecer esse lado de, cara, não esperar nada de ninguém, a pressão vai vir, depois que a pressão passa, que você acha que as pessoas vão te valorizar, elas não vão te valorizar, só você vai conseguir usufruir daquilo mentalmente. Então acho que a pressão pra gente, na hora de falar do trabalho, ajuda muito nesse lado, desenvolver essa autorresponsabilidade. Justamente, a gente tá fazendo o que a gente ama e o que a gente quer. Porque nunca vai ser do jeito que a gente, queria que fosse assim, vai ser do jeito que a gente precisa. E assumir isso é muito importante para justamente não cair naquela falsa ilusão de, agora vai, mas você falou que a gente ia ser campeão e ia dar tudo certo. Você me botou essa pressão. Não, mas você quis ser o campeão, tá ligado? E vai ter esse tipo de situação durante todo o processo. Eu fico muito feliz que ainda tem gente que consiga falar sobre isso, porque tem muitos jogadores, dependendo que a gente chega, a gente quer trocar um assunto, quer saber um pouco mais a fundo, e eles acabam, por conta de contratos, as coisas não acabam falando. Então eu agradeço muito vocês por estar estando disponível aqui com a gente para falar um pouco, para mostrar também para os jovens hoje em dia que tem como sim arrumar um jeito de treinar, como melhorar a cabeça, procurando um psicólogo, se apaixonando novamente pelo basquete, caso tenha uma lesão, alguma coisa do tipo. Então eu agradeço muito vocês por isso. Infelizmente a gente já tá acabando o nosso episódio, só que eu tenho uma perguntinha assim, que eu queria fazer pra vocês, né, entrando nesse assunto de jovens do futuro, assim. Qual conselho vocês dariam para os jovens que estão entrando hoje em dia? Bom, eu acho que correr atrás dos seus sonhos, lutar por eles, não vai ser fácil, acho que não vai ser A gente vê muitos atletas que deram certo, mas com certeza o caminho deles não foi fácil, nem toda história vai ser igual, nem sempre o que funcionou para mim vai funcionar para ele, eu acho que cada um tem a sua realidade, mas é você batalhar e correr atrás dos seus sonhos dentro da sua realidade, dentro do que for possível. Eu acho que se você quer muito, você consegue. Se você lutar, você consegue. As coisas não vão cair do céu. Mas para você batalhar, não desistir. E eu acho que acima de tudo, desfrutar. Eu acho que desfrutar do processo. Eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis, muito mais prazerosas quando você desfruta daquilo que você quer e você aproveita. Então, acho que esse é o conselho que eu tenho para dar para os jovens. Eu queria dizer que é tudo uma questão mesmo de processo, sabe? As coisas não acontecem assim no estalar de dedo. Às vezes tem muita gente que quer as coisas de imediato, pelo menos na vida do atleta, né? E em muitas outras áreas da vida as coisas não acontecem dessa forma. Também uma outra coisa que o esporte me ensinou. Não acontece da noite pro dia, você vai ter que passar por esse processo, você vai ter que treinar muito, você vai ter que abdicar de muitas coisas, você vai ter que melhorar sua rotina. São muitas coisas que você precisa fazer para poder atingir esse objetivo, né? Mas em contrapartida também, né, aquela coisa, mesmo que não dê certo, tenha consciência de você consigo mesmo de que você pelo menos tentou. Então, assim, se você tem a vontade, tente. Não fique com você mesmo na sua consciência de tipo, mano, nunca tentei, se eu não tivesse tentado, e se, então, mano, tente. Dentro da sua realidade, cada um tem a sua. Às vezes você não tem tantos meios, né? Outras pessoas conseguem atingir algumas coisas com mais facilidade, né? Por questão econômica, isso, aquilo. Mas assim, você, dentro da sua realidade, tenha essa consciência de si mesmo, não carregue esse peso na sua vida. Tente o quanto você conseguir, tenha essa noção, que você pelo menos tentou atingir o seu objetivo, para você seguir, levar o ensinamento adiante, né? Dessa forma você lida muito melhor com as coisas também, e óbvio, né? Você tentando, né? Se você de fato conseguir, que é esse o objetivo maior, então... É isso, se você tentou e conseguiu, perfeito. Se não conseguiu também, pelo menos você se deu essa oportunidade, né? Se permitiu fazer isso. Cara, então, eu acho que não tem muito segredo. Quanto mais você se esforçar, mais chances você tem de chegar. Então, pra mim, o conselho que eu daria pra vocês é se esforçar ao máximo, tá ali dia a dia querendo melhorar, um dia melhor que o outro.
E também tem que aproveitar o processo, que não adianta você ficar se regrando ali e não ir aproveitando que você tá num time bom, numa estrutura boa, com pessoas boas, e aproveitar o processo que você tá fazendo o que você gosta. Eu acho que além disso que todo mundo falou, tem um conselho que eu escutei quando eu era bem mais novo aqui em Jacareí, de um cara mais velho que jogava nos rachas aqui da região. Ele falou, cara, usa o basquete o máximo que você puder para conseguir se desenvolver. Então, a gente sabe que a vida no esporte, para conseguir chegar no nível profissional, é uma ínfima porcentagem que vai conseguir chegar nesse nível, a conseguir jogar, mas usar o basquete para conseguir aproveitar, desfrutar da vida, conhecer lugares, conhecer pessoas, fazer conexões e se desenvolver pessoalmente. Então, tô jogando num time que tem uma faculdade, faz a faculdade, usa isso para se desenvolver como pessoa, não só dentro do esporte, mas também no âmbito pessoal também. Acho que o principal para a molecada que está começando agora é respeitar o processo, mas não de uma maneira vazia, de só respeita por respeitar. É literalmente respeitar o processo, porque justamente a gente passa por categorias de base para te preparar para uma fase adulta, então não adianta você achar que com 12, 13, 14 anos você vai estar no alto nível, que você não vai. Respeita esse processo e usufrui desse processo, usufrui da excursão com a escolinha, usufrui da quadra, usufrui de tudo que você puder, mas principalmente tenha a mentalidade da performance sempre acompanhar com a mídia. Não dele se expor, mas ele estudar. É o que eu sempre trago para os meninos que trabalham com a gente, o corpo de atleta, mas a mente de empresário. Então, assim, não é terceirizar a responsabilidade das decisões da carreira dele, mas ele saber o que está se tratando. Saber ler um contrato, ajudar a ler um contrato, a tomar uma decisão. Se a gente fechar um patrocínio com tal, você às vezes nunca vai ser patrocinado pela Nike, mas isso não te impede de chegar no Moscar Calçados e oferecer uma parceria ou algo do tipo para você ter alguns produtos. Ter essa visão que, assim, a tua carreira é seu empreendimento, você é a sua empresa, sabe? Se o teu sonho é viver do esporte, a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para isso. Então, ao invés de a gente esperar um dia esse reconhecimento financeiro chegar, a gente tenta, de alguma maneira, construir esse enriquecimento para ele se auto-investir, para ele viajar, se ele quiser fazer um camp fora, contratar um treinador, treino particular, enfim, para ele ter essa condição. Mas o principal é respeitar o processo. 15 anos são 15 anos. Mas o cara com 16 anos era profissional. É a exceção. A exceção nunca vai ser o fator principal que vai dar para todo mundo fazer a mesma coisa. Então, respeita. Tá na categoria de base? Respeita a categoria de base que você tá e usufrui daquilo ao máximo. Obviamente, com sede de querer mais sempre, mas assim, isso não significa que você já vai ser renomado, vai pra NBA, vai pra Europa, qualquer coisa desse tipo. Mas aproveita, sabe? Aproveitar, porque a vida do atleta ela é muito curta e o principal, ele não é só um atleta. É um ser humano por trás, sabe? Então tem outros sonhos, tem outras ambições, tem outras paixões por trás e o cara tem que aproveitar isso durante a vida dele para ele não chegar aos 40, 45. Putz, cara, eu gostava tanto de fotografia, eu gostava de jornalismo, eu gostava de N coisas e eu não pude colocar isso para fora. Hoje a gente pode. A gente pode fazer o que a gente bem entender, diferente de tempos passados. A gente vive, na teoria, na melhor era possível para querer ser um atleta. Mas isso não significa que vai ser fácil, vai ser difícil, mas muito difícil. Mas assim, acredita, se você acredita vai dar certo, tá ligado? Eu acho que esse é a principal mensagem. O timing de uma pessoa não é o timing da outra. Então não é porque com 16 anos fulano chegou no profissional, com 17 ele estava na seleção já, que a sua vida tem que ser pautada na idade, no time, no desenvolvimento de que um atleta conseguiu ter, entendeu? Pode ser que você não consiga como ele com 17, mas com 20 você vai conseguir. E talvez até você consiga com 17, mas você não esteja pronto o suficiente para essa oportunidade. Então, respeita o timing, respeita o desenvolvimento, era isso. Infelizmente, nosso episódio acabou. Queria agradecer bastante a vocês, ao Fala Vale, por ter convidado a gente a estar aqui, tá? O Cria Basquete, o Conesc. E muito obrigado, gente, todo mundo que assistiu. Agradeço bastante vocês por ter tirado esse tempinho pra vir aqui. Eu sei que amanhã vai ter jogo, todo mundo vai estar cansado, a gente tem que descansar. Mas eu queria agradecer bastante, viu, gente? Foi isso e ficamos aqui com mais um episódio. Valeu, drop the mic.